Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mestrado no exterior. Quais são as possibilidades de fazer, de cursar esse mestrado no exterior? Existem algumas possibilidades que você deve levar em consideração. Porém, é sempre importante falar que se você não for fazer esse mestrado no exterior de uma forma regulamentada, já aqui pelo Brasil, ou através da CAPES, ou pelo CNPq, ou por uma instituição, se você for sozinho por iniciativa própria, para que você seja considerado um mestre aqui no Brasil, será necessário a convalidação. Ah, mas existem possibilidades de fazer esse mestrado gratuito? Sim, existem algumas possibilidades que eu vou falar aqui com você. Bom, a primeira possibilidade é você ir fazer um mestrado ou uma parte desse mestrado no exterior, estando conveniado a um programa daqui. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos algumas bolsas de estudo para que você faça o seu programa de mestrado, tanto em universidades públicas quanto em universidades particulares. Existem bolsas diferenciadas, algumas bolsas você não vai pagar a mensalidade se for uma instituição privada e outras ainda você vai receber uma parcela para que você estude. Dentro dessas universidades que você vai fazer esse programa de mestrado, existem alguns programas que a gente chama de programas internacionais. Como que funciona? Você recebe esta bolsa para fazer o mestrado, e você vai fazer o mestrado aqui no Brasil, e em algum momento você vai passar um período fora do Brasil para que você execute algumas matérias fora. E aí, nesse período que você vai executar essa matéria fora, você vai receber um pouco mais para que você tenha, os seus custos. Eu não digo todo ele absorvido, porque existem as questões de moedas, mas você vai ter uma ajuda de custo para você fazer esse trabalho. Em alguns casos, você também não vai custear as despesas aéreas, a própria moradia e a própria instituição que você está fazendo lá. Então, nesse caso, é um programa de mestrado que ocorre aqui no Brasil, mas você tem como conseguir essa bolsa e ainda a bolsa para você fazer essa matéria, e passar esse período no exterior, tá? É muito comum na área de tecnologia ou na área de engenharias, tá? Eu tenho conhecimento de alguns programas, tanto na área de biologia quanto na área de engenharias. Aqui, por exemplo, em São Paulo, tem uma universidade que se especializa, ela tem uma linha de pesquisa para recuperação de carbono, créditos de carbono, recuperação do ar da cidade. E esse programa é um programa internacional. Os alunos, eles entram na instituição, apesar de ser privada, por ser um programa internacional, ela tem muitas bolsas, e então a pessoa entra em bolsa e vai fazer uma matéria em Israel, um período de 15 dias a 2 meses. Vai diferenciar, de acordo com cada linha de pesquisa, de interesse do orientador e das próprias parcerias do programa. Nesse caso, então, você tem a vivência no exterior, mas o seu mestrado é daqui. Então, essa é a primeira possibilidade de você passar esse tempo no exterior estudando de forma gratuita através de bolsas, que você vai ser beneficiado, mas aqui que ocorrem bolsas do Brasil. A outra alternativa é você se inscrever em programas da CAPES. Eu vou colocar aqui o site da CAPES para você ver. E o site da CAPES aqui tem muito, se você for aqui www.gov.br/CAPES, você vai acompanhar aqui um monte de editais, um monte de notícias. E muito comum aqui você ter parceria entre as instituições. Então, você vai vir aqui nas notícias, inscrições, teses, a corregedoria, e aqui vão ter as notícias que ocorrem. Aqui existem várias bolsas que ocorrem, várias parcerias internacionais. No entanto, dificilmente você vai direto para o mestrado, tá? Geralmente, existem algumas parcerias que você consegue se matricular direto no doutorado. No mestrado, geralmente essas parcerias ocorrem através das instituições nacionais, tá? Também você pode ir no site do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento. A mesma coisa, que você sempre vai ter os editais abertos para que você possa concorrer a essas bolsas, a essas propostas e parcerias aqui, para que você realize esse programa no exterior. Mas a mesma coisa, mestrado
é mais comum, é muito mais fácil você conseguir se você estiver vinculado numa instituição daqui do Brasil. Outra possibilidade é você conseguir pela própria instituição. Então, existem instituições, é muito comum no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, que essas instituições elas promovam vagas e deem incentivos para pesquisadores brasileiros, e aí é possível que você consiga já no mestrado. Porém, note, existem esses programas, alguns são programas que o governo aqui do Brasil reconhece, alguns não, são iniciativas dela. Então, na Alemanha, por exemplo, você pode se inscrever em países como sendo um pesquisador, aplicar um projeto de um país em desenvolvimento, eles têm programas para acolhimento e automaticamente várias espécies de incentivos. Mas sempre é importante colocar, se você resolve fazer isso por iniciativa própria, apesar de ser possível, se você pretende voltar para o Brasil depois, você vai ter que convalidar esse diploma, tá? E aqui a gente vai ter um probleminha, porque nenhum país, né, ou melhor, a maioria dos países não desenvolvem a dissertação do programa de mestrado com as mesmas exigências do Brasil. Pasmem, né, querendo saber ou não, mas os nossos programas de mestrado e doutorado são os dos mais respeitados do mundo, porque realmente aqui a gente tem uma exigência acima de muitos outros países no trabalho final, tá? Então, talvez você tenha alguns desafios para convalidar se você decidir por conta própria. Outras formas, né? Outra forma de fazer esse período, né? Essa vivência, esse mestrado no exterior de uma forma gratuita, são pelas agências, né, internacionais ou as associações internacionais. Então, por exemplo, a ONU desenvolve parceria, projetos, editais para oferecer que pessoas e pesquisadores de países em desenvolvimento desenvolvam a pós-graduação fora, custeada, né? Mas geralmente para o doutorado. No entanto, existem algumas coisas aí que acontecem para o mestrado. Existe a ONU, existem algumas instituições da União Europeia, algumas instituições que trabalham com esse tipo de desenvolvimento, associações não governamentais que trabalham com essa locação de estudantes no exterior. Então, você também pode procurar essas parcerias, ver o país que você quer ir e ver quais são os tipos de associações e se informar na própria instituição quais são os tipos de associações que acabam fazendo esse meio de campo aí para que você faça um mestrado fora. Sempre lembrando, se você resolve voltar para o Brasil, você vai ter que convalidar esse programa de mestrado, ok? Por fim, eu posso falar das empresas privadas. Existem muitas empresas, como a 3M, por exemplo, que tem um plano de carreira interno que financia, né, que cobre os custos para que os mestrados, doutorados possam ser realizados em outros países, porque você vai ter ali o retorno para a organização. E aí cada empresa vai ter uma política para direcionar, né, essas verbas, esses incentivos. Algumas empresas têm um fundo, não necessariamente para funcionário, mas realmente para pesquisadores, para direcionar que esses pesquisadores possam vir a trabalhar na organização. Cada empresa vai adotar, geralmente essas empresas, obviamente, são as multinacionais, e vão adotar regras e objetivos e interesses muito pontuais. Mas são possibilidades também de você passar essa vivência, essa possibilidade de fazer o mestrado no exterior e depois ingressar na organização. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas aqui no Brasil, era uma das propostas da Infraero. Então, a Infraero, ela tinha um programa, né? Ela fez uma parceria junto com o ITA. Então, o ITA, você ingressa no mestrado no ITA, e aí dentro do mestrado você vai desenvolver já algumas melhorias para a instituição e depois você vai para a Infraero. Apesar de não ser, né, esse modelo privado, como a gente está falando, é misto, que não cabe aqui nessa aula nesse momento, mas é para você ter uma noção de como essas empresas atuam. Então, às vezes, você pode pegar uma multinacional que tem uma parceria com uma instituição, condicionando a sua contratação pelo ingresso ao programa de mestrado. Então, isso é cada vez mais aparente, né? Cada vez mais evidente, eu diria, no mercado mundial. Até mesmo porque é uma segurança que a empresa já vai contratar uma pessoa que ela conhece, de que tem um intelecto que é plausível para ela e vai conseguir trazer benefícios para a organização. Então, uma das formas de você ter essa possibilidade de estudar no exterior custeado pela empresa
e com essa expectativa até de uma contratação. Então, hoje nós temos aqui 2023 essas possibilidades de você fazer esse programa de mestrado no exterior, tá? Lembrando sempre, cuidado com seu planejamento de vida, cuidado com o país que você vá, porque é necessário que você tenha resguardo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!